pessoa, que é Marcos Eduardo falando. A nossa equipe composta por 6 pessoas, vamos falar sobre o podcast, né? Eu e Marcelo vamos falar sobre partes, que é um assunto bem extenso, e basicamente a dinâmica vai ser o seguinte: vai funcionar em duplas, né? Como são 6 pessoas integrantes, e depois tem a fase das perguntas, para facilitar a compreensão do assunto. Então, eu e Marcelo vamos começar a falar de partes, né? Que é um assunto bem extenso, mas não é tão difícil assim. Então, assim, o que seria partes? Primeiramente, tem que falar de processo. O que é um processo? O que acontece num processo? Um processo é aquela fase do procedimento que existe entre as normas, né? A pessoa tem que seguir as normas e de acordo com o que ela está. Mas, por exemplo, se no contrato de obrigação de dar, por exemplo, se a pessoa descumpre, né, um contrato entre duas pessoas, tem um doador e tem um credor. Se a pessoa descumpre, vai ter uma lide, um conflito, certo? Então a pessoa vai levar para o tribunal, se for o caso. Então, isso vai ser o processo. Esse procedimento até levar o tribunal vai ser a parte do processo. Então, essa lide, a resolução do conflito, é a parte do processo. E aí que vem as partes. Então, o que seriam as partes? Basicamente, é aquele sujeito que tem a capacidade de ser parte. Então, por exemplo, uma pessoa que é absolutamente incapaz, ele pode ser parte, mas só que vai ter uma pessoa que tem que representar ele, seja um tutor ou uma pessoa, por exemplo, que não está num estado normal, digamos assim. Então, ele precisa ser representado na hora do tribunal, né? Então, há uma grande diferença numa capacidade civil e a capacidade processual. Qualquer pessoa tem capacidade civil, desde que ela nasça, aquela questão do nascituro. Mas a capacidade de ser parte é uma questão bem delicada. Aí vem o sujeito dos processos, que é o autor, né, e o réu. E o juiz também, ele faz parte é um sujeito do processo, porque ele é representado pelo Estado. Por mais que ele tenha que agir de maneira imparcial, né, que é é um princípio do direito processual civil, que ele tem que agir de imparcialidade, mas só que ele faz parte, ele é um sujeito. Então, ele é necessário para a resolução do conflito. Um advogado, por exemplo, ele não é um sujeito da parte, digamos assim, porque ele vai estar representando uma pessoa, ele é um mandatário. Então, assim como a advocacia pública, exceto, por exemplo, quando for uma filha pública, aí ele faz parte ele é um sujeito, porque ele faz parte do processo, ele não vai estar representando ninguém. Mas, exceto isso, exceto essas questões, advogado não é um sujeito, ele é um representante, digamos assim. E outra questão, um ponto bem fundamental, que é um tema bem relevante hoje em dia, né, que é bem discutido, é a questão dos animais, porque está essa intriga, né, que se os animais são sujeitos ou não, se ele tem capacidade processual ou não. E acabou que decisões recentes do STJ em relação à briga de galo. Por quê? O STJ reconheceu que o animal ele é um ser ciente, ou seja, que ele tem um sistema nervoso, ele tem capacidade de sentir dor, ele sente as coisas. Então, ele tem direitos. Então, a partir do momento que ele tem capacidade de ter direitos, ele também tem capacidade processual. Obviamente que ele vai ter que ser representado, né? De acordo com o Estatuto dos Animais. Mas é uma decisão bem importante, bem recente do STJ, que considera que o animal ele é um ser ciente, logo ele tem capacidade de ser parte e processual. Então, Fred Dier, por exemplo, ele afirma que tem uma correlação da capacidade de ser parte que decorre da garantia da inafastabilidade do poder judiciário. Então, é basicamente isso. Então, um animal, por exemplo, ele tem capacidade de ser parte. Então, é uma decisão bem importante. Então, não é só os seres humanos que têm um sujeito. Os animais também podem ser representados. Outro ponto importante também, né, que há uma discussão que em relação a, por exemplo, você acha, por exemplo, Marcelo, que pode existir mais de um sujeito ou um réu num processo? Sim, acredito que sim. Exatamente.
é uma questão bem fundamental, porque é a questão do litisconsórcio, Isso. porque basicamente quando o novo CPC, né, estabelece isso, e há uma possibilidade de uma pluralidade dos sujeitos, tanto no réu, tanto no autor. Então, por exemplo, vai ter um processo que pode começar com dois autores, ou não. Simplesmente, por exemplo, ao decorrer do processo, pode existir novos sujeitos, novos réus ou novos autores. Então, há essa possibilidade também. Então, nem sempre um processo vai começar com um autor. Pode ser dois, da mesma forma que nem sempre um processo que começa com o autor vai terminar só com ele. Então, há a possibilidade, por exemplo, da conexão de processos. Então, vai juntar um processo e vai acabar que vai existir um autor diferente do determinado processo X e vai se juntar em um processo Y. Então, há essa possibilidade de ter dois autores. A doutrina, né, vai classificar como, por exemplo, litisconsórcio ativo, que basicamente é o polo ativo, e pode existir mais de dois autores, né? Mais de um autor. Então, basicamente, esse é o litisconsórcio ativo. E o passivo, que quando se refere-se ao réu. Então, há essa diferença. Então, por exemplo, quando um processo já nasce com dois autores ou dois réus, vai se chamar litisconsórcio inicial, certo? Então, tem essa questão, por exemplo, o Marcelo vai falar sobre a sucessão processual, né? Que basicamente vai adentrar nessa questão do litisconsórcio, que é bem importante. Então, de maneira geral, sujeito da parte, todo sujeito processual, ele tem capacidade de civil, certo? Então, como sabemos, desde quando a pessoa nasce, ele tem uma capacidade civil, já tem direitos. E quando esses direitos transgredidos, digamos assim, aí vai para o juízo e, dependendo se a pessoa é capaz, ele vai ser representado por ele mesmo. Se for incapaz ou relativamente incapaz, aí ele vai ser representado por outra pessoa. Mas, de maneira geral, todo sujeito tem capacidade de ser parte. Aí, de processual é diferente, há essa diferença. Então, é basicamente isso. As partes são o réu, o autor e o juiz. Claro que tem outras questões, por exemplo, os auxiliares da justiça, que não é o assunto nosso em questão, mas que vão falar durante o podcast, faz parte também, é um sujeito. Então, tem essas nuances, basicamente. Então, assim, de resto, foi isso. Partes é um assunto bem Bom, importante, é um assunto que, se a pessoa não prestar atenção, pode se confundir. E tem essas nuances, por exemplo, como eu falei, dos animais. Um cachorro, por exemplo, ele tem direito, ele tem uma capacidade de ser uma capacidade civil, porque o STJ considera ele um ser ciente. Então, ele é uma parte do processo. Então, é basicamente isso em relação às partes. Agora, Marcelo vai falar sobre sucessão processual, né, que é um dos assuntos que é um assunto bem importante para a nossa sociedade. isso mesmo, Eduardo. Essa questão aí dos animais vem muito em tona, eu acho que depois daquela música, né? Do violão e o nosso cachorro. Exatamente, bem isso. Pois é. Deixa eu falar sobre a sucessão processual que ocorre quando uma das partes de um processo é substituída por outra, sem que a relação jurídica substancial seja alterada. Ou seja, trata-se da substituição por outra parte, mas mantendo a continuidade do processo e o vínculo jurídico com o litígio, ou seja, uma mudança subjetiva da relação jurídica processual. A sucessão ela pode ocorrer tanto por atos intervivos, que, pelo próprio nome já diz, é feita enquanto as partes estão vivas, ou por causa mortis, que em caso de falecimento de uma das partes. A sucessão processual é a substituição da parte de um processo por outra, como já dito, de acordo com a sucessão da relação jurídica material ou pela própria natureza do processo. Agora,
vamos diferenciar da sucessão por partes intervírus ou por causa morte. Causa por atos intervírus se refere às ações realizadas enquanto as partes estão vivas. Pode ocorrer quando, por exemplo, a parte transfere ou vende o direito litigioso para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer por cessão de direito ou cessão de crédito. Ou pode ser, como no caso você disse, Eduardo, uma fusão de pessoas, seja pessoas físicas ou jurídicas, gerando uma nova pessoa jurídica, gerando uma nova pessoa, ou seja, uma nova parte, que assumirá a posição processual daquela que se extinguiu. Exemplo, uma empresa transfere para outra o direito de continuar um processo judicial que houve um contrato. Isso acontece muito em casos de obras, no caso de Sim, licitações, ocorre muito. Quando uma empresa ela não consegue mais terminar a obra em juízo, se funde com outra empresa para que dê continuidade a esse processo. Nesse caso, a nova empresa ela vai assumir a posição da parte no processo, sendo uma associação processual por ato intervivo. A sucessão por causa-morte ocorre quando uma das partes falecer. Seus herdeiros ou sucessores, dentro seguindo a cadeia, assumem a sua posição no processo. O falecimento da parte não pode extinguir o processo, mas gera a necessidade que o herdeiro ou sucessores legais sucedam o falecido na ação. Por exemplo, entendi. uma pessoa ajuizou uma ação e, durante seu trâmite, essa pessoa falece. Seus herdeiros assumem a posição de parte no processo, sendo, portanto, uma sucessão causa-morte. Outra diferenciação Entendi. está entre a sucessão processual e a substituição no processo. Apesar de parecer similares, a sucessão processual e a substituição processual possuem diferenças importantes. A sucessão processual, como já dito, ocorre quando a parte original do processo é substituída por outra, em decorrência de circunstâncias específicas. A sucessão ela é mais ampla, ou seja, ela abrange direitos e casos em que a transmissão de relação processual, por força da lei ou contrato, como no caso da sucessão por falecimento ou cessão de crédito. A substituição processual ocorre quando uma pessoa substitui outra no exercício do direito. Ou seja, uma pessoa, substituto processual, pode, em nome de outra, atuar em um processo sem que haja transferência de posição na realização jurídica substancial. Isso pode ocorrer quando o substitui assume os direitos de quem seria parte no processo, mas a relação jurídica substancial não se altera. Agora sim, isso não quer dizer que outra pessoa pode ajuizar a ação em nome próprio com interesse em terceiro. Um exemplo de substituição é no caso do Ministério Público, é uma associação de classe, no caso o sindicato, Eduardo, que pode agir em nome de outra pessoa ou grupo, sem que haja alteração da parte que originalmente teria o direito. No caso, como às vezes o professor explicou em sala de aula, a ação de medicamentos por pedido ao Ministério Público. Não é o MP quem vai tomar o remédio, e sim a pessoa que necessita daquilo. Mas é o MP que assume o poder de agir. Na substituição processual, não há troca de sujeitos. Na verdade, não há qualquer alteração da relação processual. Ocorre que um sujeito tem um poder de legitimidade, de estar legitimamente em um processo defendendo o interesse de outro. Em síntese, na sucessão processual, a substituição da parte no processo, enquanto na substituição processual, uma terceira pessoa substitui o titular do direito, mas não a parte. A parte continua sendo a mesma. Outra coisa, pessoal,
dando uma olhadinha no livro de Didier, uma coisa que me chamou bastante a atenção, que não se pode confundir, a substituição processual com a representação processual. A representação processual é quando o sujeito enjuíza a lei defendendo o interesse de terceiro, no caso o MP, com um remédio para a pessoa necessitada. O representante processual não é parte, parte é o representado. Isso porque o substituto processual é a parte. O substituto não é a parte processual, substituído. Embora os seus interesses jurídicos estejam sendo discutidos em juízo. Exemplo: em uma ação de alimentos proposta por um filho incapaz, o pai ou mãe pode ser o seu representante processual. A parte incapaz, ou seja, a mãe, ela pode representar, porém, caso não tendo o filho, a criança sendo a falecer, a mãe, como representante, não pode a mãe ou o pai não pode se beneficiar da ação de alimentos. Ou seja, eles são seus representantes e não a parte em si. Outra coisa que eu vou ressaltar, pegando o gancho dos procuradores, é no caso da sucessão dos procuradores. Ocorre quando o substituto, exemplo, advogado, assume a função de representatividade processual da parte. Essa sucessão pode ocorrer renúncia do procurador, advogado, quando o advogado original inicia o mandato ou não pode mais representar o seu cliente, outro advogado pode ser designado para substituir o anterior. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará representando seu mandante, se for necessário, para evitar o prejuízo à parte, ou seja, durante os 10 anos seguidos após a comunicação, ele tem que representar até que a parte encontre outro para ser representado. Pode ocorrer também por falecimento do procurador, se o advogado, se o advogado falece, ou por sucessão inter vivos, no caso do igual às partes. Pode transferir sua procuração para outro advogado, mantendo-se a validade do mandado, desde que seja feita a comunicação em juízo, exceto se tiver sido otorgada para vários advogados, e a parte continuar representada por outros, apesar da renúncia. Isso é, por exemplo, são um grupo de advogados, no caso um escritório. Isso daí não precisa ser otorgada para outros. Com isso, Certo. com, com isso, o gancho de procuradores eu deixarei para Victor e Cristiano dar continuidade à parte de procuradores. Então, resumindo, Marcelo, essa questão do sucessor, ele basicamente ele vai assumir os direitos, né, que o falecido, o antigo tinha, mas Isso, também não pode gozar de benefícios que aquele não tinha, né? Então é por isso que ele tem que agir de boa fé, né, que é o princípio do CPC. Então, por exemplo, ele não pode produzir provas ou que são inúteis ou desnecessário, enfim. Esse tipo de coisa assim ele não pode fazer, né? Tem que fazer dentro do que está no direito, certo? isso É mesmo. basicamente isso, Marcelo? Isso, como a Ah, lei manda. E outro caso também, que às vezes fala parte, parte, mas a parte não é só, no caso, o autor, também é o réu, que é fundamental para a existência do ato processual. Se o réu falece após a situação, uma parte convoca o terceiro para suceder em juízo. Se esse terceiro sim. aceitar essa provocação, isso sim vai ocorrer a sucessão processual. Porque muita gente tem só em mente o autor como parte. E o réu, como se fosse um bloqueio na mente das pessoas. Ah, muito bom saber disso. É que muitas pessoas se confundem em relação a isso. Isso, pois é. Pronto. Então, assim, foi um assunto muito interessante essa parte de Marcelo.
É um assunto que, se a pessoa não prestar atenção, pode falar muita besteira, né? Porque não é fácil, tem que gozar dos direitos, mas que estão dentro do fundamento jurídico. Enfim, é basicamente isso. Nossos próximos colegas vão falar sobre os outros assuntos, vão elucidar o tema de uma maneira bem clara, citar exemplos, mas de maneira geral, foi muito boa essa conversa, gostei muito e deu para aprender demais. Muito obrigado, e agora vamos para os próximos colegas, né, em dupla, Vitor e Cristiano. Olá a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde estaremos tratando de temas do direito processual civil e estendo, né, os meus cumprimentos aos nobres colegas aqui presentes, que é o Marcelo, o Eduardo, o Felipe, o Verson, né? E dando continuidade, fazendo uma tabelinha sobre o tema procuradores com o colega Vitor, né? Estaremos trazendo o conceito, né, dentro do direito processual civil, o que são procuradores, né, que nada mais é do que uma definição de representante legal de uma parte em um processo judicial, com poderes para praticar atos processuais em nome da parte, né? E como característica, nós temos a capacidade postulatória, que o procurador ele deve ser um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tem que estar sendo, né, detentor de uma procuração, ou seja, precisa de procuração, como o próprio nome diz, que é um documento que comprova a sua representação. Tem que estar dotado de poder, que é o ato que incumbe o procurador de realizar os atos processuais, como propor ações, fazer contestações, recorrer, dentre outros. Quais são os tipos de procuradores? Bem, nós temos nós temos 3 tipos de procuradores, que é o procurador constituído, esse nomeado pela parte para representá-la em um processo específico. Nós temos o procurador geral, esse representa uma pessoa jurídica ou entidade pública em todos os seus processos. E o procurador ad hoc, que é o nomeado, né, para um processo específico, geralmente em casos de urgência. Com atribuições, o procurador ele representa a parte em juízo, né, propõe ações e recursos, faz as contestações das ações, realiza os atos processuais, recebe citações e intimações. Como uma observação ou observações, né, o procurador ele deve agir com diligência e zelo, né, de acordo com a sua ação, né, diante do processo pelos quais ele seja incumbido. Ele deve respeitar os princípios éticos. Ele pode também ser substituído ou renunciado pela parte, né, que o nomeou. Aqui também podemos trazer um exemplo prático de um caso concreto para que vocês possam entender a ação, né, na íntegra de um procurador. Vejamos, como um caso prático. Vamos citar um caso de João. Exemplo, João, um proprietário de um imóvel que foi danificado por uma obra vizinha realizada por uma construtora. Ou seja, João, né, como lesado, ele contratou um advogado, Pedro, como procurador para representá-lo. Quais são as atribuições de Pedro como procurador de João? Primeiro, né, Pedro ele vai fazer a análise do caso. Né? Pedro analisou o caso, verificou a documentação, identificou a responsabilidade da construtora. Segundo, Pedro irá elaborar a petição inicial, né, e propor uma ação indenizatória contra a construtora.
Sequentemente, né, haverá a protocolização da ação, onde Pedro irá fazer, né, esse protocolo, a ação no tribunal competente. Subsequentemente, haverá a representação em audiência, onde Pedro irá representar, né, João, né, em audiência perante o juiz. Posteriormente, haverá negociação, né, interposição de recursos, onde Pedro interporá recursos necessários para proteger os interesses de João. Nesse trâmite todo, né, esse processo onde Pedro é o procurador de João, que tipo de documentos, né, serão elaborados? Como citado, né, será feita uma petição inicial, segundo, um contrato de mandato, ou seja, uma procuração, documentos probatórios com fotos, vídeos, laudos técnicos, né, seja ele qual for, para demonstrar, né, como provas, né, dentro desse processo. Quarto, haverá recurso, agravo ou apelação, né? Esse exemplo ele ilustra a atuação do procurador nas seguintes atribuições. Quais são as atribuições? Representação, postulação, assessoria, elaboração de documentos, negociações e interposição de recursos, né? Como dito aqui, essas são algumas das atribuições, né? Um caso concreto, né, por mim, Cristiano, né, colocado aqui para vocês, né, muito bem, né, ouvirem e analisarem, e bem como a conceituação do que é ser um procurador. Agora, eu vou passar a bola para o meu caro colega Vitor, né, que ele vai trazer mais algumas coisas sobre procuradores. É com você, Vitor. É isso aí, Cristiano, deixa comigo. Oi, gente, tudo bem? Como eu já fui muito bem apresentado, eu me chamo Vitor Santos e gostaria de estender a minha saudação aqui a todos esses colegas que estão dividindo esse espaço para comigo, né? Que seria o Marcelo, o Eduardo, o Felipe, o Ellerson e o Cristiano. E conforme já foi dito, eu e Cristiano ficamos aqui revezando um pouquinho acerca dos procuradores, do papel e das regras no processo civil. Cristiano fez uma introdução bastante pertinente, né? Ele já abordou o conceito, as características, quem seriam os procuradores, os instrumentos de mandato, né? Algumas das funções estabelecidas pelos procuradores e eu acho de suma importância trazer também aqui alguns direitos, deveres e responsabilidades acerca dos procuradores, né? Os procuradores eles têm direito à comunicação com seus clientes e a todas as informações necessárias para a defesa dos seus interesses, né? Existem também alguns deveres que, por outro lado, eles devem agir com diligência, ética e respeitar o sigilo profissional conforme os princípios gerais do Estatuto da Advocacia e as normas processuais. Existem também algumas responsabilidades, né, que os procuradores eles respondem por atos que ultrapassem os limites do mandato, como no caso de prejudicar a parte que representam por má-fé ou negligência. Também acho de suma importância trazer para vocês aqui um pouquinho acerca do subestabelecimento e a revogação do mandato. O que seria o subestabelecimento? O subestabelecimento é quando um procurador ele transfere total ou parcialmente os poderes que recebeu para outro advogado. E o subestabelecimento é regulado pelo artigo 106 do CPC, que basicamente, vamos trazer aqui um caso prático, é um advogado que trabalha em Maceió, precisa fazer uma audiência aqui em Paulo Afonso. Entretanto, ele não consegue fazer esse deslocamento. E ele tem um colega aqui na cidade de Paulo Afonso, no qual ele transfere esse subestabelecimento parcial, né, para que esse colega dele daqui de Paulo Afonso possa
realizar esse ato processual no lugar dele. E aí depois ele continua. Bem, aí o advogado ele vai continuar habilitado no processo, né? O subestabelecimento teria sido parcial, apenas para que aquele colega dele pudesse realizar aquele ato normativo que ele estaria impedido de realizar devido à questão de distância ou por outros motivos, assim. E o mandato também ele pode ser revogado a qualquer momento pela parte, mas o advogado ele deve ser notificado e ele tem o direito de receber seus honorários pelos atos praticados. Ele vai receber proporcional até onde ele tenha trabalhado, né? Até onde ele tenha efetuado uma participação ali no processo. Se o processo está circulando em instâncias superiores e ele trabalhou apenas no primeiro grau, ele vai receber proporcionalmente àquilo que ele trabalhou, caso ele tenha sido, né, caso o seu mandato tenha sido revogado. E é de suma importância você ter um procurador capacitado, né? É vital assim para assegurar uma boa condução do processo. Por isso a legislação ela estabelece regras tão claras sobre os seus poderes e responsabilidades, tá? Como vimos, o procurador ele desempenha um papel essencial no processo civil, representando os interesses das partes, né? E garantindo que o direito ele seja exercido de forma plena e eficaz. E por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. E até mais e bons estudos. Bom, pessoal, como o Eduardo e Marcelo ficaram com o assunto de parte, e Vitor e Cristiano ficaram com a parte de procuradores, eu, o Elerson Lima Dias e Felipe Vilela vamos ficar com a parte de juiz e auxiliares de justiça. Eu vou ficar com a parte de juiz. Mas antes de entrar no assunto, o que seria a competência que o juiz tem, as pessoas têm que discernir o que seria jurisdição. Jurisdição é a atividade pela qual o Estado juiz resolve uma lide, ou seja, resolve um conflito interpartes. Por exemplo, há um conflito entre duas pessoas. Aí, para que aquela pessoa que teve o direito lesado, que é o autor, ela vai e entra com ação judicial, no Poder Judiciário, para resolver aquela pretensão que foi lesada pela outra parte. Só que, nos tempos primitivos, nem sempre existia uma pessoa que era capacitada para resolver esse conflito. Aí, o que era que acontecia? Quando tinha um contrato entre aquelas pessoas naquela época, por exemplo, vamos supor que naquela época duas pessoas fizessem um contrato de trocas. Eu tenho aqui 10 cabritos, você tem 10 garrotes, aí nós fazemos uma troca de animais. E se alguém descumpre com essa obrigação, o que aconteceria? A outra parte tinha a autotutela. E o que seria a autotutela? A autotutela seria o poder de força. Quem era que tinha mais força para coagir aquele sujeito a cumprir com as obrigações. Não tinha, assim, um terceiro imparcial que entrar na disputa entre as pessoas. Entendi. Se terceiro imparcial, talvez surgir mais adiante. Por exemplo, em 1215, na Inglaterra, surgiu ali uma lei chamada Lei de Terras, que era sobre o rei João sem terras, onde a burguesia daquela época buscou um entendimento com a igreja de que o rei não podia interferir além daquilo que era determinado por lei. E foi ali que não foi criado o devido processo legal, o habeas corpus e entre outros. Aí as pessoas daquela época começaram a ter alguma garantia. O rei não interferia em tudo. Quando tinha um conflito entre eles, havia uma jurisdição que determinava quem era que iria ter o direito assegurado. Aí, com o passar do tempo, né, com a criação do Estado em si, com ali o marco teórico também foi a Revolução Francesa, né, com a criação ali de uma Constituição, bem dizer assim, para resolver de Uma mais limitação do forma poder mais estatal, né? Isso, de forma mais eficaz. Aí, quando
chegou na criação do Estado em si, o Estado Democrático de Direito, né? As partes elas tiveram o direito mais assegurado. Pelo quê? Pela Constituição. A Constituição deu esse marco teórico para que as pessoas tenham seu direito assegurado, né? E com isso, o que seria o juiz? O juiz, ele é aquele sujeito que tem competência, que fica numa comarca e que decide esses conflitos. Por exemplo, para ser o juiz ele tem que ter cursado direito, fazer concurso, fazer prova de títulos e se assegurar em uma jurisdição que é competente para julgar essas lides. E o que seria basicamente essas competências deles? Essas competências deles são aquelas que estão atribuídas em lei, onde vai determinar o que é que o juiz vai atuar, como é que ele vai atuar dentro do processo. Ele é como se fosse um sujeito que dirige o processo, Uhum. que coloca o Com processo permissão, doutor. Isso, coloca o processo em diante, até ter uma decisão ali de quem é que vai ter seu direito assegurado. Aí, Sim. com isso, como diz o artigo 139 do Código de Processo Civil, no inciso 1º, diz o seguinte: o juiz deve, onde tem as atribuições dos poderes e deveres do juiz, e a responsabilidade também. E o artigo 139 do Código de Processo Civil, em seu inciso 1º, diz que o juiz tem que assegurar às partes a igualdade de tratamento. E o que seria isso? Seria o seguinte: no momento que um autor teve seu direito lesado, ele tem aquele direito de entrar com ação, né? Quando ele entra com o direito de ação, o juiz vai propor que o réu se manifeste. Aí, com essa manifestação, o autor e o réu, eles têm os mesmos mecanismos de contradizer aquela decisão que o autor queria, que seria a ampla defesa e o contraditório. Seria, como diz Humberto Teodoro, né? Uma paridade de armas. Como diz a Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, é isso. Todos têm o direito igual de ser apreciado de forma igual. E outro inciso também do artigo 139, que é o artigo 2º, no artigo 2º, inciso 2º, que ele fala sobre velar pela duração razoável do processo. E o que seria essa velação razoável do processo? Seria de como o processo tramita em si, como as partes têm que atender àquilo que o juiz predetermina, para que não lese o direito de alguém, como o processo deve tramitar até sua sentença, sem que ocorra alguma lesividade, de forma que o processo ele chegue a um fim que as partes tenham a decisão justa. Seria isso, aquela duração do processo de forma que não haja uma lesividade ao direito. É basicamente isso. E por acaso, assim, surge um conflito interparte, que é outro caso interessante também, que é a parte da indeclinabilidade. O juiz não pode deixar de apreciar um direito, que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que Força diz que nenhuma ameaça ou lesão a direito deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário. É o que está no artigo 140 do CPC, que diz que o juiz ele não pode afastar um caso concreto quando não tiver nem lei e a lei for obscura. Como, por exemplo, chega um caso concreto até o juiz, aí o juiz, na hora daquela apreciação, ele vê que não tem nenhum caso, nenhuma lei para resolver aquele caso. Aí ele não pode simplesmente dizer assim, já que não tem lei, eu não vou resolver. Não. Ele tem que resolver. Por quê? Mesmo que não haja lei, a lei que determine que aquela conduta será apreciada. Que seria, de acordo com Maria Helena Diniz, no seu compêndio de introdução ao estudo de direito, né? Ela disse que quando haver lacunas no direito, deve-se aplicar o artigo 4º da LINDB. E seria ali não a analogia, os costumes jurídicos e os princípios gerais do
do direito. Eu vou falar especificamente, basicamente, sobre cada um aqui de forma mais sucinta para entender como é. Por exemplo, há um caso concreto, interparte, né, entre um autor e um réu. Aí não há lei para isso. Aí o juiz pode, em regra, tem que seguir uma ordem. Ele primeiro vai observar a analogia, e quando não tiver analogia, ele vai para os costumes. E quando não tiver os costumes também, de forma sucinta no ordenamento jurídico, ele vai para os princípios gerais. Na analogia, é assim. Ele irá observar uma lei que tem vigente, e essa lei ela tem que ter uma semelhança com aquele caso concreto, daquelas partes. Se tiver alguma semelhança, aí sim ele pode ser aplicado. Aí a outra parte, que é os costumes jurídicos. Costumes jurídicos são divididos em 3 categorias: contra legem, segundo legem e preter legem. O contra legem é aquele mais famoso, né, que todo mundo conhece no ordenamento, que é contra a lei. Então, por exemplo, existe uma lei que diz que tal conduta praticada é errada, só que as pessoas praticam do mesmo jeito. Um exemplo fático disso é o jogo do bicho. A lei que diz que dali é errado, mas no Brasil inteiro, todo canto tem. Uma esquina, um bar, uma lanchonete, todo mundo tem aquilo como prático, ninguém... A maioria das pessoas sabe que é errado, mas pratica mesmo assim. Disponível a todos, E né? outro... Todo lugar tem. Isso, todo lugar tem. O outro também é o segundo lege. Segundo lege é tipo assim, há uma lei que regulamenta tal decisão territorial no território específico e ela não atende de forma sucinta. Por exemplo, tinha algumas cidades no Brasil que era proibida a pessoa entrar com capacete. Mas a lei de trânsito diz que as pessoas têm que usar capacete, né? Só que as pessoas não usavam. Por quê? Por costume das pessoas. As pessoas atendiam aquilo como certo e faziam. E o outro, que é o preter legem, é o seguinte: existe uma determinado fato, uma sociedade, que não está no ordenamento jurídico, só que ele é tão forte que o ordenamento jurídico concerne aquilo como verdadeiro. Ele aprecia aquilo para si e regula como lei. Aquele fato, né, que é vigente. Aí, isso é o que está no artigo 140, que o juiz não pode deixar de apreciar um caso quando não tiver uma lei que regulamente. Ele tem que apreciar. Ele tem que usar outros mecanismos para suprir aquele conflito. Outro artigo também interessante do Código de Processo Civil, que tem aí dos deveres do juiz, é o artigo 141, que fala o seguinte, que o juiz não pode deixar de apreciar o mérito naquilo que as partes propôs. Por exemplo, o autor entra com uma demanda sobre, por exemplo, ele fez, por exemplo, o autor fez um contrato com uma pessoa, um contrato de locação. Aí aquela pessoa que sujeito devedor, né, que é o sujeito passivo, ele não cumpre com suas obrigações. Aí o autor vai, que é o sujeito passivo, até um órgão do Poder Judiciário. Aí na petição inicial ele pede aquilo que foi lesado pelo devedor. Aí o que acontece? O juiz ele vai observar aquela petição inicial e irá formular a sentença dentro daquilo que foi pedido, entre o autor e o que o réu delimita dizendo, né? Por exemplo, se o réu estava devendo, sei lá, 50 mil, o juiz irá apreciar dentro daquele que o autor pediu. Ele não pode, por exemplo, extrapolar aquilo, tipo um dos conceitos que tem, que é o citra petita, né? Que ele não pode ser apreciado além daquilo que... né? Isso, é sutra, é citra, ou é citra, é alguma coisa assim. Citra, acho que é citra petita mesmo. Isso. Que não pode apreciar... Isso, que não pode apreciar... mesmo. Que não pode apreciar dentro daquilo que as partes pediu. O que as partes pediu, ele tem que atribuir dentro daquilo. Senão, se ele ultrapassar aquilo que a parte pediu, há uma nulidade no processo. O processo é nulo. Uhum. E outra coisa envolve os magistrados é o seguinte: os magistrados, quando eles têm ali jurisdição e competência
que ele fica em uma determinada comarca que ele vai atuar. Eles têm um dos princípios que é importante, que é o princípio da independência. Ele não fica subordinado, por exemplo, a um poder, outras instâncias superiores, sabe? Ele trabalha dentro daquilo que é competente para ele. E dentro daquilo que é assegurado, tem duas características interessantes, que é a vitaliciedade e a imovibilidade. A vitaliciedade tem a ver com de como ele fica atuando ali. Por exemplo, ele está numa comarca, ele não pode ser retirado daquela comarca por força compulsória. Ele, mas só que assim, quando ele começar a trabalhar naquela determinada comarca, ele tem um período, que é de 2 anos. Quando ele completar esse período de 2 anos, ele terá o período de vitaliciedade. Aí sim começa a ocorrer esse asseguramento que é para ele. Só que ele pode ser removido, sim. Só se ocorrer alguma coisa que ele fez, tipo uma lesão. Ele lesou algum direito por conta própria, aí ele pode ser perdido, essa vitaliciedade. Como, por exemplo, ele só perde essa vitaliciedade com sentença transitada em julgado. Aí sim. Só que ele ainda tem o direito à ampla defesa e o contraditório, né? Mas se essa sentença for desfavorável contra ele, aí ele perde a vitaliciedade. E o outro princípio, que era o da inamovabilidade, né? É que ele não pode ser Sim, sim. removido de uma jurisdição sem que seja por interesse público daquelas pessoas que trabalham ali naquela comarca. E tem que ter um mínimo de quórum, né? Por exemplo, não é qualquer um que chegar e vai querer por força para tirar de lá. Tem que ter uma decisão justa e dentro da lei, que determina. Isso tudo para garantir a efetividade da jurisdição, A né? efetividade da jurisdição, isso. Aí, outra questão também é sobre o artigo 146, onde o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos. Aí, como assim? Aí, inciso primeiro diz o seguinte: no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Se o juiz deixa de apreciar um caso concreto levado a ele, ou ele dizer assim, não vou apreciar esse caso aqui não, deixa pra lá. Ele está cometendo um ato ilícito, né? Que seria o dolo. Que ele não deixou de apreciar uma decisão que aquela parte tinha seu direito segurado por lei, né? E com isso, essa parte, ela futuramente poderá perder seu direito. Aí, se ele atuar dessa forma, ele será penalizado. Ou também por recusar, omitir ou retardar algum direito das partes que cheguem até ele. Aí, outras características também do judiciário é a imparcialidade. E o que seria isso? A imparcialidade está com a ver que o juiz ele age como um terceiro imparcial. Ele está ali como um sucessor que vai dirigir aquele conflito interpartes. Por exemplo, antigamente tinha autotutela, né? Só que hoje em dia, você não pode autotutelar seu direito. Há exceções. Não é todo conflito que impede a autotutela. Por exemplo, tem questões como a legítima defesa que você usa da autotutela, né? Se alguém chegar para roubar você, se você se defender, está usando a autotutela para se defender. Isso é uma exceção. Só que, como o juiz age como terceiro imparcial, ele tem algumas características a favor, em consonância com as atribuições dele, e na hora que ele for aplicar em um processo, ele pode não atuar, que é que fala ali dos impedimentos e da suspeição do juiz. Por exemplo, no artigo 144, fala ali sobre o, 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 o indepimento do juiz, que ele será afastado de algumas funções se ele atuar ou em um processo de forma que ele tem algum vínculo jurídico entre eles, os sujeitos. Como, por exemplo, o inciso 2º do artigo 144 do CPC,
que é um dos mais conhecidos também, que é o seguinte: vamos supor que haja um conflito entre partes, aí o juiz decida aquele conflito, dá a sentença vencedora para o autor ganha essa sentença. Só que o réu discorda daquela sentença. Aí o que o réu faz? Ele pode recorrer. Aí ele vai e recorre a outra instância superior, né? Aí com o passar do tempo, antes dessa apreciação chegar a outra instância superior, aquele juiz que atua naquele caso, ele é ascendido a uma posição maior. Por exemplo, ele vai atuar em outra instância superior, como o desembargador, por exemplo. Aí quando ele chega lá, que ele começar a atuar, essa pessoa que teve seu direito, que discorda, né, que é a parte reg, que ela está discordando, ela vai entrar com a ação onde esse juiz trabalha. Aí o que acontece? O juiz ele não pode atuar nesse processo. Por quê? Porque ele já atuou no processo anterior em outra instância. Isso é uma das formas de impedimento do juiz. Outra mais comum também é quando o aparência. Por exemplo, o parente dele é réu, o autor também. Aí dá entrada na comarca onde ele trabalha. Ele não pode atuar também. Aí, o que acontece com aquele processo? Por exemplo, eu sou um autor, Felipe é o réu. Aí eu entro com ação contra ele em determinada comarca. Aí vamos supor que ele tem um parente, seja o pai dele que trabalha como juiz. Aí o que vai acontecer? O pai dele, ele não pode atuar no processo. É um exemplo fático assim. Aí o que vai acontecer? Esse processo, ele será tramitado para outra instância ou ele ficará naquela determinada comarca? Ele fica naquela comarca. Por quê? O que acontece é que o juiz ele não atua, só que ele é afastado, vem outro para atuar no processo. O processo ele fica ali em si, desde que aquela comarca esteja competência para atuar naquele processo também, né? E outros fatos interessantes também do juiz é o seguinte: a inércia, o princípio da inércia. E o juiz só será manifestado quando a parte for até ele e for atrás do seu direito, né? Vamos dizer assim. O juiz ele fica ali tipo estático. Ele só se manifestará quando alguém chegar em ele e dizer, ó, eu tive meu direito levado. Aí sim, ele se movimentará. Ele não sai por aí aplicando jurisdição. Ele está lá. O direito que a pessoa tem concreto está lá, fixo. Aí, no momento que alguém entra com um pedido de ação no Poder Judiciário, aí sim ele se manifesta, que é um dos princípios da inércia. Ele fica lá estático. Outro princípio também é o da substitutividade. Substitutividade. Que seria ele substituir, né, aquele conflito, aquela lide que ocorreu entre partes. Aí ele resolverá o conflito para que aquelas partes que teve o seu direito lesado, né, seja assegurado de forma pertinente. Outro caso interessante também é quando o juiz, por exemplo, ele for não, assim, por exemplo, o juiz ele tem caráter de jurisdição. Ele pode, por exemplo, dar aula em alguma instituição, trabalhar como um professor, um magistério, pode. Isso ele pode, desde que não prejudique, né, a atuação dele como juiz. E o juiz ele está aí na sociedade para resolver os conflitos. Só que ele em si, ali no processo em si, ele não tramita aquele processo de forma sozinho. Há pessoas que trabalham com ele, né, que ajudam a tramitar o processo de forma coesa dentro daquilo que é atribuído na lei. E seriam os auxiliares de justiça, como um tradutor, intérprete, um Conciliador, escrivão, chefe de secretaria, conciliador, oficial, chefe de secretaria, todos entre esses são outros. aí. Isso, que é a parte agora que o Felipe vai explicar como é que funciona isso.
Exatamente, ótimas palavras. Boa, Eu Alisson. Gostei. Ótimas palavras, doutor. Eu só tenho alguns apontamentos para fazer. Gostei muito do trabalho da, do texto do senhor. Só ressaltar algumas coisas que são o, a figura do juiz, alguém que resolve conflitos, sempre foi presente na história da humanidade, mas só recentemente, com essas revoluções e processos racionalistas humanistas, que a gente conseguiu definir alguém com capacidade técnica e imparcialidade para resolver tais conflitos. Tanto Isso. que, quando surge essa figura, quando surge essa figura, costumava-se dizer que o juiz era uma mera boca da lei, ou seja, ele estava atrelado, esse poder estava atrelado à legislação, sabe? E, Tanto isso. É o que, que Maria Helena Diniz ela fala isso no compêndio dela. exato, Pode continuar. excelentes palavras. Agora vamos falar agora sobre os auxiliares de justiça. Imagine que, com todo esse poder, com toda essa organização, o judiciário se tornou uma verdadeira empresa. E para ter efetividade na tutela jurisdicional, precisamos mais do que pessoas que decidem ou pessoas que mandem. Temos que ter auxiliadores e também forças de atuação, operação e execução. Pois bem, eu sou Felipe Vilela, eu sou discente da cadeira de Direito Civil, Direito Processual Civil 1, e estou aqui para conversar um pouco desses elementos essenciais da justiça. Bom, tendo em vista que a carência desse efetivo causa uma sobrecarga na engrenagem processual, essas atribuições geram um bom andamento no processo civil. Pois bem, o professor Fred Didier, ele ressalta que os auxiliares de justiça têm um papel colaborativo no processo, assegurando o equilíbrio entre as partes e a efetividade processual. Pois bem, são pessoas que desempenham o apoio ao Poder Judiciário, complementando as atividades do juiz, integralizando suas ordens e materializando o direito. Pois bem, vamos começar a ouvir um pouco no Código de Processo Civil sobre esses auxiliares no artigo 149, que elenca alguns roles de auxiliares, podendo se estender, conforme o próprio artigo diz, a própria norma do artigo diz, pelas normas de organização judiciária. Temos, então, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Vamos falar dos principais e aqueles que mais estão presentes na nossa vivência jurídica. Pois bem, para o cargo de escrivão, chefe de secretaria, a norma processual declara algumas atribuições, como a redação de mandato e atos de seus ofícios, a efetivização das ordens judiciais, a realizar citações e intimações, comparecer às audiências. Quando ele não pode, ele encarrega outro subordinado, ele fornece certidão dos atos do processo. Como você viu, por força constitucional, a gente tem direito à certidão. Quando você vai lá no fórum, no Tribunal de Justiça, e se mostra como parte do processo, você pode ter a certidão de publicação de tal ato. Bem como manter a guarda e a responsabilidade dos autos do processo. Isso é um tema que, para facilitar o entendimento, temos que remontar a uma época que os processos não eram digitais, não eram eletrônicos. E tínhamos pilhas de processo que a vida da pessoa estava ali. E o chefe de secretaria, o escrivão, tinha que ter sob sua responsabilidade aqueles processos. A menos que a parte brigou para cumprir o prazo, o Ministério Público ou a Defensoria. Pois bem, além disso, tem outro ponto que o Código fala, que é sobre a ordenação cronológica deles, que para ter uma tutela, para ser justo e igual, temos que botar em ordem cronológica. Inclusive, essa cronologia tem que ser pública para todos terem ciência. Claro que o próprio código vai ressaltar as atender às preferências legais e os atos urgentes.
Por exemplo, eu entro com ação para o meu filho que está doente, uma doença e precisa de uma tutela de urgência. Urgência urgentíssima, pois estamos tratando da proteção da saúde, que é um direito fundamental, e também temos a proteção da integridade de uma criança, que é um assunto mais acima ainda. Pois bem, nesse espaço, o artigo 154 do Código de Processo Civil destaca que o oficial de justiça deve fazer pessoalmente os encargos de citação, prisão, penhoras, dentre outras diligências. E mesmo que ele tenha no seu ofício público fé pública relativa à presunção de veracidade, ele, sempre que possível, deve contar com 2 testemunhas para auxiliar seus atos. Ele também participa no poder de polícia do juiz. Sempre que tem alguma audiência e alguma parte se extrapola, o juiz pode evocar a figura do oficial de justiça para exercer o poder de polícia. Ainda nas lições do professor Fred Didier, ele destaca a responsabilidade ética e técnica desses auxiliares, que atuam na materialização da decisão judicial. Pois bem, quando a gente fala em competência de trazer a verdade material ao processo, é importantíssima a figura dos peritos, intérpretes e tradutores. O perito, conforme o código, ele assistirá o juiz quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico. A habilitação dele tem que ser uma seleção rigorosa, pois ali tratamos de um exame grafotécnico, ali tratamos de um quadro de saúde, ali tratamos de coisas que vão definir o curso do processo, bem como o intérprete, que serve nas traduções, tanto tradução no momento para estrangeiros, quanto traduções de documentos estrangeiros. Pois bem, também tem alguns impedimentos para a atuação desse processo, como ter envolvimento na lide como testemunha ou perito, ou ter alguma sentença condenatória que impeça o exercício da profissão. Pois bem, outra figura que é bem particular desse novo Código de Processo Civil é a atuação dos conciliadores e mediadores. Como um código que reinventou e deu força para a autocomposição, esses autores figuram um importante papel na solução de conflitos pacíficos e celeridade. Quanto mais conflitos a gente consegue resolver nessa parte de conciliação e mediação, menos sobrecarrega o judiciário, mais do que ele já é sobrecarregado. O professor Fred Dier destaca que o conciliador contribui de forma significativa para a pacificação social, agilizando a resolução de conflitos e evitando longas e custosas demandas. Eles atuam também como facilitadores. Não sei se todos aqui tiveram a experiência de ver uma sessão de mediação e conciliação. Eles têm uma linguagem acessível. Nem todos que estão ali como partes têm um entendimento próprio do direito. Então, eles pegam realmente na mão. Esse aqui é seu direito. Vamos tentar resolver da melhor forma, porque o combinado não sai caro. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes essa solução de conflitos e eles realmente vão em cima, são incisivos na solução de conflitos, da forma que façam acesso à jurisdição, façam a tutela jurisdicional realmente eficiente para as partes. Dito isso, essas são as principais figuras que temos no nosso ordenamento, enquanto auxiliares, que servem para a prestação jurisdicional o máximo de eficácia que conseguimos. Essa questão dos auxiliares também, Felipe, você está por dentro até de concurso, né? Que são essa parte agora do poder de polícia da polícia judicial, né? Que vem sendo muito. Sim, sim.
não é? Vem sendo muito usada agora pelos tribunais, justamente para garantir a segurança, né? Dentro do Exatamente. fórum e para o juiz e para as Princi- partes. Principalmente na segurança das autoridades judiciais, quanto nas ações penais, né? Porque Isso. temos que estar lá toda uma circulação de pessoas. Então, pessoal, essa é a minha parte. Imagino que dê para editar esse áudio, correto? Eduardo vai fazer. Vou. Dá Muito para bem, editar. belas palavras dos colegas, o Ellison e o Felipe. O Ellison falou muito bem na questão do juiz, porque em uma aula, acho que foi na primeira aula do professor, que ele fala que muitas pessoas pensam que o juiz não é parte do processo, só está ali para resolver um conflito, que de fato tem uma base nessa formação, mas o juiz faz parte de um processo. Ele é uma Isso. parte. E Ele segue referente o a. processo. Exatamente. E referente aos auxiliares de justiça, que também são muito importantes, nem juiz nem os auxiliares estão em cima da lei, digamos assim, porque se cometer um ato que é inverídico, eles vão responder por isso. Por exemplo, um perito, se ele prestar informações falsas, ele terá que responder por isso. Vai ter uma sanção para ele, além de que ele vai ser afastado por 2 ou 5 anos, se eu não me engano, do, do cargo dele, certo? Então tem essas questões que são muito importantes que os colegas falaram muito bem. E ficamos por aqui nesse podcast, com a presença de Marcelo, o Ellison, Felipe, Marcos Eduardo, Cristiano e Vitor. Beleza. Um abraço. Muito bom, Felipe. Também essa parte da conciliação e mediação que Didier fala sobre a justiça multiportas, né? Uma, Isso. uma grande, um grande auxílio para desafogar de vez o judiciário. Tentar desafogar, né? E Sim, sim. foi, foi muito bom a participação nesse podcast. Muito obrigado, galera, pela participação. Obrigado, pessoal. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, pessoal. Excelente. Valeu, valeu, Falou, pessoal. meninos. Um Falou, Obrigado. abraço. cara. Valeu. Feliz ano novo para Um vocês. abraço. Feliz ano Você novo também. também.